Então veja bem, meus queridos e amados irmãos. Os irmãos aí, com todo respeito, todo mundo está aprendendo, né, irmão? E eu ainda me acho um leigo, eu acho que eu tenho que aprender muito mais ainda com o Senhor. Mas os amados irmãos andam ensinando um monte de falsa doutrina, um monte de costume e tradição humana que vai contra a própria palavra de Deus. Eu já te falei alguns aqui, tem muito mais. Se eu fosse pegar isso aí para falar, nossa, tinha que ser uma live aqui de pelo menos 700 horas. De falar de tanta heresia, de tanta besteira, de tanto absurdo, erros grotescos, doutrinas de demônios, coisas absurdas e horrendas que andam sendo ensinadas e pregadas por aí. Só que agora eu vou te trazer um texto que as pessoas andam falando assim: você não pode ver Deus, apóstolo Newton. Se vê Deus você morre, ninguém pode ver Deus e ficar de pé. Eu vou te provar com a Bíblia que esses irmãos que falam isso não conhecem Bíblia. Não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não conhece a história dos irmãos, não conhece o que aconteceu na história com os irmãos, não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, não conhece a Deus e tem pouca intimidade. Porque senão não falaria coisas tão absurdas como essa daí. Coisas ridículas até. Então, para não ficar só nisso daí, irmão, abre para mim aí a Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 1, o subtítulo está dizendo, né? A transfiguração de Jesus. Ou seja, ele vai ser transfigurado no corpo dele de Deus. Porque Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Então entenda bem. Existe Deus Pai que está no trono. À direita dele está Jesus, que é o Filho dele. O unigênito, o primogênito. Que é Deus. E existe o Espírito Santo de Deus que está aqui entre nós também. Então são três pessoas distintas, tá? Só existe um Deus. Tem que adorar o Deus Pai. A Jesus Cristo, o Espírito Santo, tá? Só que são três pessoas distintas. Não é um dentro do outro, não, e os três são um, não. São três pessoas diferentes. Que nem tivesse eu, você e mais um. Mas que tem o mesmo intuito. Tá entendendo? Porque senão, Jesus não ia estar à direita de Deus, né? Ele já ia estar dentro de Deus. E Jesus não é pai, Jesus é o Filho. Jesus é o primogênito, o unigênito, o Filho de Deus, é aquele que morreu por mim e por você. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, Ele é o Messias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Ele não é o Pai, Ele é o Filho. Não, mas o pessoal anda ensinando que Jesus é Pai. Jesus é o Filho, você vê, não sabe nada. Nessas coisas mínimas e básicas eles não sabem. Então quem está pregando a palavra, trazendo o sermão da verdade, tem que ser cheio do Espírito Santo, andar em Espírito, e também tem que conhecer a palavra de Deus. Porque eu nunca vi alguém ensinar aquilo que não sabe, né, irmão? Como é que alguém vai ensinar aquilo que não aprendeu? Como é que alguém vai ensinar aquilo que não conhece? Que não tem conhecimento? Eu nunca vi isso aí. Você já viu uma professora dar aula na escola sem ter estudado? Você já viu um médico atuar num hospital sem ele ter estudado? Então por que as coisas de Deus é assim, tudo bagunçado, relaxado de qualquer jeito, não tem reverência? E aí dá isso aí, essas heresias, esses absurdos, os excessos, de forma que uns querem fazer religiosidade para destruir as pessoas, outros querem viver no abapai, eu sou filho, vivendo no pecado, outros querem fazer igreja do homossexual para viver na prática do pecado, porque não quer abandonar a prática do homossexualismo, não quer se converter. Aí, o que dá aí, ó? Uma zona, uma baderna, uma bagunça. Tá pior que a Babilônia isso aqui. Porque não obedece a palavra de Deus e não faz as coisas do jeito que é, não. Então eu cresci ouvindo que se o homem de Deus, pode ser o maior homem de Deus, se ele visse Deus no trono, ele morreria. Que Deus é muito santíssimo, poderoso, e a pessoa não pode ver Deus. Claro que Deus é santíssimo. Ele não é nem santo, ele é santíssimo. A palavra santo significa separado. Alguns falam a palavra santo é puro. A palavra santo é isso. A palavra santo tem um coração puro. Não, a palavra santo significa no hebraico separado. Deus é totalmente separado daquilo que não presta, do pecado, daquilo que não convém. Ele é santíssimo, então. Ele é totalmente separado. Palavra santo, vou falar de novo para você entender, significa separado. Ele é totalmente separado. Então ele é santíssimo.
E aí olha o que está dizendo aqui, ó, a transfiguração de Jesus, Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava isso quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem agrado. Escutem o que ele diz. E ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levanta-te e não tenham medo. Glória a Deus, olha que tremendo, irmãos. Então tá aqui o texto, já quebrando a falácia desses irmãos que andam ensinando sem aprender. Tava Pedro, Tiago, João, olha isso, em cima do monte com Jesus. E Jesus agora mostra para eles o seu corpo dele como Deus. O seu rosto brilhou como o sol, começou a pegar fogo, brilhando como o sol. Olha isso, que tremendo. A roupa de Jesus começou a brilhar e ficou toda branquinha, brilhando a roupa dele. E ali ele estava com o rosto pegando fogo, brilhando como o sol. Olha para o sol para você ver o brilho disso. Então o rosto dele era como o sol pegando fogo, e a roupa dele branca. E Pedro, Tiago e João estavam lá e não morreu não. Então por que as pessoas falam que se vê Deus com o corpo glorificado morre? Se a Bíblia está dizendo aqui que não morre. Se os irmãos viram aqui e não morreu. Não, é um ensinamento que não tem base. Quem foi que viu Deus e morreu? Está na Bíblia? Não, não está. Quem falou que aonde aconteceu isso na Bíblia aí? Não aconteceu, não, mas eles ficam inventando coisa que não existe. Não, porque é coisa de filosofia humana, é pensamento humano, é coisa da cabeça deles. E eles acham que a Bíblia é assim, você pode pegar e você falar o que você quiser. Que você pode inventar o que você quiser, o que vier na sua mente, na sua cabeça, você fala. Tá erradíssimo isso daí. O texto tem que ter contexto, a palavra de Deus tem história. Por quê? Porque se você falar que você viu Deus, tiver um milagre, o pessoal até blasfema. Não crê. E aí não edifica o corpo de Cristo. Tá entendendo como é que é? Porque não conhece a palavra, não conhece o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Não achou esse texto aqui ainda? Não tá lendo Bíblia coisa de nada, não tá meditando na palavra de Deus coisa de nada, não tá procurando conhecimento coisa de nada, vive de qualquer jeito. E fica ensinando besteira aí, falando merda, enchendo linguiça. Vai sentar para aprender, para depois querer ensinar. Nunca vi ninguém ensinar o que não aprendeu. Que palhaçada é essa aqui com a palavra do Senhor? E não é só isso não. Você vê que Isaías, ele era um homem da boca suja. Ele mesmo fala isso. E estava no meio do povo da boca suja. E aí ele olha, se eu não me engano, tá lá em Isaías, mas eu acho que é Isaías 6 isso daí. Você pode meditar. E ele olha para o céu e o céu abre, e ele vê Deus no trono sentado e Jesus do lado dele. E aí ele vê os serafins, né? Que tem 6 asas voando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei de todo o universo. E ali ele fala: ai de mim que eu vou perecer, agora eu vou morrer. Por quê? Porque os meus olhos estão vendo o Senhor, e eu sou um homem da boca suja. E estou no meio do povo da boca suja aqui. Mas meus olhos estão vendo o Senhor. Mas ele não morreu não. Muito pelo contrário. Um anjo daquele desceu, um serafim, e tocou com a brasa tirada do altar e purificou os lábios de Isaías. Ele foi cheio do poder de Deus, mais ainda do que já era, para fazer a obra de Deus. E ele não morreu não. Então, essa é a palavra de Deus. Aqui você vai aprender Bíblia comigo. Você vai crescer na graça, vai crescer no conhecimento de Deus. Você vai ser cheio do poder de Deus, cheio do Espírito, e você vai receber bênção e vai receber vitória. Então você não fica ouvindo falácias de gente que fica falando besteira, que não estuda a palavra de Deus, que não tem conhecimento bíblico. Amém, meus amados irmãos?
Não é desmerecendo ninguém.